Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que está na Netflix que se chama A Saudade que Fica. Vocês já assistiram esse filme? É um filme muito interessante que vai falar de um episódio de tsunami, né? Mas não vai mostrar, gente, o tsunami. Relaxa, não tem cenas fortes, tá? É um filme que vai falar sobre o assunto do desencarne. É um filme que vai falar do lado de lá. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu convido vocês a deixar o seu like. Já deixa seu like aqui, deixa seus comentários aqui no nosso canal. Se você gostou do filme, o que você achou, qual foi a sua opinião, se você acha que é assim mesmo que funciona, porque a gente vai comentar aqui sobre isso. Segue a gente no canal, indica a gente para os seus amigos. E antes da gente começar a falar do filme, eu vou chamar aqui o Damião para falar para a gente aquela ficha técnica do filme. Olá, Tati. Olá, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Você que nos acompanha na programação da Rádio Boa Nova, na programação da TV Mundo Maior. Aproveite para conhecer todo o conteúdo aqui do YouTube, Tatiana Benites no YouTube. A Saudade que Fica. Data de lançamento, 29 de fevereiro de 2024 na Netflix. Filme recente, né? Direção, Michito Fuji. 2 horas 12 minutos de duração. É um drama. Um filme japonês. Após um tsunami, uma mãe procura seu filho desaparecido até perceber que, na verdade, ela é quem desencarnou, presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ela é socorrida por um grupo de pessoas que possuem seus próprios motivos para não seguir em frente juntos. Eles descobrem que, mesmo após a morte, é possível buscar o perdão, o amor, enquanto aprendem a dizer adeus pela última vez, Tati. O filme é bem interessante e parece com um filme que a gente já conhece bastante aqui, né, Damião? Conhecido como O Nosso Lar, mas é uma outra pegada que a gente vai conversar aqui depois da nossa vinheta. Eu disse que era uma outra pegada, mas é também um filme que fala sobre a vida no plano espiritual. É no plano espiritual, mas ali não é uma colônia, não. Não é uma colônia como o Nosso Lar. São pessoas que desencarnaram e que ficaram presas aqui no mundo dos encarnados. E daí, vocês já ouviram falar que tem espíritos por aqui, que as pessoas veem espíritos que ficam presos, né, aqui na Terra por algum apego, por alguma coisa, e a gente consegue se comunicar, inclusive, com esses espíritos, né? Com muito mais facilidade, inclusive, porque eles estão aqui no mesmo nível que nós. E quando a gente estuda o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a gente vê que isso é muito, muito comum. Então, estudem Kardec, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Bom, nesse filme, eles dizem o seguinte, que eles estão ali, presos a essa matéria, porque eles têm um arrependimento. E todas as pessoas que têm algum arrependimento ficam presos à matéria. Ficam aqui presos nesse mundo. E daí eles se juntam, né? Juntaram ali um grupo de pessoas, pequeno até, naquele local, mas existem outras pessoas e outros grupos por ali também, que também estão arrependidos de alguma coisa.
Então, por isso, até eles resolverem essa questão, eles continuam ali. Essa moça, ela desperta como se tivesse despertado de um sono e ela não sabe direito o que aconteceu. Mas a única preocupação dela é o filho. Então ela quer reencontrar o filho, ela quer saber do filho, mesmo porque ela não sabe da sua condição. Quando ela descobre a sua condição, que ela está morta, né, que o corpo dela morreu, mas que ela continua viva em espírito, ela também precisa saber se o filho também desencarnou, por que o filho não está com ela, o que aconteceu. E aí ela começa a conviver com um grupo de pessoas que acaba auxiliando e entendendo um pouco mais sobre como é viver do lado de lá. E é interessante porque são muitos fatores, né, que fazem as pessoas ficarem presas aqui a esse lado. A gente sempre fala da questão material, né? Muita gente fica preso por causa do apego material. Fica por causa do dinheiro que tinha, do trabalho que tinha, por causa da casa, não quer deixar a casa, não quer deixar aquele local, ou por causa de pessoas. A maioria das vezes é por causa de pessoas. Mas então, cada um tem a sua história. E o filme vai contando um pouquinho de cada personagem. E o pouquinho de cada personagem mostra pra gente coisas que a gente também vai se identificando, né? E é diferente do nosso lar, porque no nosso lar a gente tem os dois polos, né? A gente tem André Luiz, quando ele chega ali numa área mais sombria, que é o umbral, onde ele sofre e tudo mais, e depois ele vai para uma colônia espiritual. Nesse filme, a gente não tem essas duas fases. A gente tem a fase daqueles que estão apegados. Ou melhor, no filme eles dizem arrependidos. Será que a gente vai ficar arrependido por alguma coisa, Damião, que a gente fez ou que a gente deixou de fazer? Quem sabe, né, Tati? Quem sabe? Olha, eu assistindo o filme, né, Saudade que Fica, adorei. Como é gostoso, né, a gente poder ver um filme assim. E aí a gente pode ainda comentar com você desse drama japonês emocionante, que essa história consegue explorar temas difíceis e de forma muito delicada, né, Tati? Os personagens lidam com o luto, a perda, onde o amor e a saudade conseguem ir além dos limites, quando quebram as barreiras do sobrenatural. E o filme A Saudade que Fica é uma experiência profunda, emotiva, reflexiva, né? Muito reflexiva do que a gente precisa estar fazendo agora, nessa oportunidade, no presente que vivemos, né? E retrata a vida após a morte. Os espíritos não são entidades assustadoras, são seres humanos comuns que lutam com suas próprias dores, arrependimentos, a forma como esses personagens interagem e se apoiam, né, Tati, uns aos outros. Além disso, o filme A Saudade que Fica também aborda questões mais amplas sobre vida e morte, o significado da existência, e nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, os nossos relacionamentos e sobre como podemos encontrar, né, um significado e redenção mesmo diante das maiores adversidades. O filme A Saudade que Fica merece ser apreciado por sua beleza e profundidade e um lembrete poderoso, né, da fragilidade da vida e da importância de encontrar significado e conexão mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ai, Tati, escolhas, escolhas e muitas escolhas, né? Falando sobre escolhas, redenção, perdão e a realidade, como cada um com suas pendências, cada um com seus desafios, e sempre, sempre, sempre podemos ajudar uns aos outros, né, Tati? Sempre, em qualquer lugar, em qualquer condição. O Damião falou aí da questão do luto, né? Porque a gente sempre fala do luto das pessoas que ficaram aqui. Mas quando a gente também vai,
também é um luto. Porque é esse desprendimento. Então, quando a gente morre, quando morre um corpo, a gente tem o luto de um lado e o luto do outro. E aí, o que muda? Muda a nossa compreensão espiritual, muda a nossa compreensão sobre a morte. Porque vai variar de uma pessoa para outra de como a gente tem isso entendido. Pessoas que não acreditam que a vida continua, vai ser mais difícil para elas entenderem essa condição. Pessoas que estudam e que tentam entender um pouco mais sobre esse lado, que conseguem, às vezes, conversar com os espíritos ou saber como é que funciona, elas vão entender de uma outra forma, talvez elas entendam mais rápido ou aceitem mais rápido. Isso não significa que elas não sintam dor, que elas não sintam esse desenlace, que elas não sintam essa saudade, que o filme fala sobre essa saudade. E aí eles colocam esse mote de que essas pessoas estão presas a essa saudade por causa de um arrependimento. Então, como o Damião falou, são coisas que nós precisamos vencer aqui, fazer aqui, enquanto nós estamos encarnados. O que nós precisamos fazer para mais tarde, para quando isso acontecer, nosso desenlace acontecer, a gente não ficar preso no plano carnal. Nós precisamos progredir aqui moralmente. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar em prática o nosso evangelho. A gente precisa colocar em prática as coisas boas que a gente precisa fazer. Ah, mas eu nunca fiz nada de mal. Mas o que você fez de bom? Isso está no evangelho. Está tudo bem quando a gente não faz nada de mal. Porque a gente não precisa fazer nada de mal. Ninguém vem para a Terra para fazer o mal. Né? Nós fazemos o mal porque nós escolhemos fazer. Quem escolhe. E aí o que nós temos que fazer para evoluir não é ficar nulo, não fazer nem o bem nem o mal. É fazer o bem. Então, o que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer para que nós consigamos evoluir? Então, essa é uma das grandes reflexões que esse filme nos traz, né? Por quê? Porque ele mostra também ali como que essas pessoas vivem no plano espiritual. Um exemplo, né, de como algumas pessoas podem viver no plano espiritual porque estão presas ainda à materialidade. Então, cada pessoa mostra um pouquinho da sua história. Algumas pessoas não querem falar muito, não querem lembrar, não querem tocar no assunto. E daí, quando a gente não quer tocar no assunto, a gente vai deixando aquilo para depois, aquilo para depois, aquilo para depois. E quando a gente deixa para depois, a gente fica muito tempo. E quando a gente viu, o tempo passou. Lembrando que o tempo no plano espiritual é diferente do nosso. Então, o filme mostra pra gente algumas coisas que a gente precisa refletir agora. A gente precisa praticar o bem, praticar a caridade, para que a gente progrida. Agora, se a gente já está arrependido agora de algumas coisas, vamos trabalhar esse arrependimento? Vamos trabalhar algumas coisas que a gente já está pensando que não vai fazer, que vai deixar para a próxima? Por que a gente vai deixar para a próxima? Vamos resolver já. Nós temos aí algumas missões que a gente não sabe quais são, mas que a gente precisa passar, que a gente precisa cumprir.
Senão a gente vai ter que voltar passando pelas mesmas dificuldades porque a gente não passou pela provinha. É isso que a gente quer? Não é, né, Damião? Não, não é mesmo, né? Não é mesmo, né? E olha, o filme A Saudade que fica pelo título, né? Saudade. Aí um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. A doutrina espírita é um conjunto de leis reveladas pelos espíritos superiores contidas nas obras de Allan Kardec com o objetivo fundamental de esclarecer, de orientar e consolar os homens. Entretanto, mesmo com todo esse manancial rico ali codificado por Kardec, quando o assunto é perda de entes queridos, sofremos. Aí a Tati estava até falando, né? E aí eu lembrei de uma frase do Chico Xavier, Tati. A saudade é uma dor que fere nos dois mundos. E no filme, a mãe não sabe se seu filho está encarnado ou desencarnado, e cada um de nós elabora um luto com as suas peculiaridades, tempo e intensidade. Não existe um tempo para determinar a sua elaboração saudade. Assim, o relevante é compreender que temos que nos permitir viver, apesar da dor, apesar da saudade. Chico Xavier, a saudade, essa frase é muito bonita, né, Tati? A saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, sejamos fortes, sigamos adiante, afinal, viver hoje, agradecendo a oportunidade da vida, é sinal de sabedoria emocional, né, Tati? E quantas emoções, né? A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. São coisas também que nós viemos para aprender aqui. Aprender a lidar com as nossas emoções, porque o tempo inteiro nós temos que lidar com elas, as boas e as ruins. E como é que a gente faz isso? Nos autoconhecendo. A gente precisa buscar o conhecimento sobre as coisas que nós sentimos. Por quê? Porque assim a gente vai ter também uma vida mais leve. A gente vai aprender sobre o amor, a gente vai aprender sobre a raiva, a gente vai aprender sobre o perdão, a gente vai aprender sobre como lidar com esses sentimentos, como esse sentimento se manifesta em mim, como eu lido com ele. Eu lido violentamente com esse sentimento? Eu sei o que é o amor? Eu sei o que é essa expectativa que causa em mim? Então, com este conhecimento, a gente vai aprendendo a lidar também com as nossas energias ao nosso redor. Por quê? Porque tudo é energia. E daí, o filme fala, né, dessa questão do apego, mas fala também das pessoas que não sabiam lidar com essas energias, com esses sentimentos, e também aborda o tema do suicídio. Porque quando a gente não consegue lidar com os nossos sentimentos, a gente quer arrancar esses sentimentos de dentro de nós. A gente quer fugir dessa situação. Não é que a pessoa quer deixar a vida, ela quer fugir desse sentimento. Ela não quer mais sentir essa dor, ela não quer mais sentir isso que faz mal. E daí, com ela não querendo sentir isso, ela vai e se desespera. E no auge do seu desespero, sem saber lidar com os seus sentimentos, pode surgir essa possibilidade do suicídio. Além também do outro lado, que também é o sentimento de vingança. Quando o ódio fala mais alto, que é muito grave, faz mal para nós, e as consequências do que nós fazemos, ferindo o outro ou nos ferindo a nós mesmos, as consequências são muito graves e muito piores, porque elas são grandiosas. Então, quando eles abordam esse tema,
Claro que eles não se aprofundam no tema, mas eles abordam de forma que eu gostei muito da forma com que eles abordaram, porque eles deixaram ali uma mensagem de que é algo que nós temos que nos preocupar, e dentro dessa preocupação está ali também o arrependimento. E são pessoas que, na maioria das vezes, vai ficar ali um tempo preso. Por que na maioria das vezes? Porque a gente não pode generalizar, porque a gente não sabe o que passou com essas pessoas para chegarem a esse ponto, e que os casos não são iguais, as pessoas não são iguais, cada um é único. Então, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Ficar preso a uma situação, a algum local, a uma pessoa, por causa desses sentimentos. Então, olha como é importante a gente, enquanto a gente está aqui, buscar esse conhecimento. Nos centros espíritas, a gente tem programas que falam sobre a reforma íntima. Tem cursos sobre a reforma íntima. A gente chama dessa forma. Mas tem cursos aí e outras coisas, e outras técnicas, inclusive, que a gente pode aprender, para aprender também a dominar ou regular as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a gente precisa aprender. Porque quando a gente chega lá, a gente vai aprender lá, na prática, com o sofrimento, e depois tudo que a gente aprende lá, quando a gente volta de novo, a gente começou do zero, porque a gente não vai lembrar. Olha só. Se a gente já chegou lá sabendo, quando a gente vier, a gente já vai estar mais fortalecido, porque a gente já tem essa essência dentro de nós. É muito importante essa questão do amor e do perdão, né, Damião? Olha, amor e perdão também está presente no filme, mas eu queria falar um pouquinho aí, antes de falar de amor e perdão, falar um pouco das emoções, né, Tati? A importância de conhecermos nossas próprias emoções, sendo elas entendidas como reações que apresentamos as mais diversas experiências que dão origem aos sentimentos. O Espiritismo empresta-nos diversas ferramentas para bem administrarmos as emoções, as preces, as leituras edificantes, os passes. O mais importante é a visão de mundo que ele nos oferece, olhando as coisas terrenas de um ponto de vista elevado, as decepções, as afeições, não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, ou que outra produza violenta emoção, em qualquer situação. Façamos uso do pensamento reflexivo para não nos desviarmos da precipitação e evitarmos possíveis erros. E aí você estava falando do perdão. O perdão das ofensas e o amor ao próximo, né, Tati? Amai os vossos inimigos, proclamado por Jesus, não é impossível de ser colocado em prática, pelo contrário. E os benefícios do perdão, mesmo aos inimigos, são inúmeros e nos fazem bem aqui, nessa jornada terrena, como na continuidade da vida após a morte no mundo espiritual. A questão 887 de O Livro dos Espíritos indaga aos espíritos superiores. Disse Jesus também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? A essa indagação recebeu a seguinte resposta dos benfeitores espirituais: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles pela vingança. Colocamos-nos abaixo deles, Tati. Olha só, né? Os espíritos falam sobre amar os nossos inimigos, não com a ternura que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos familiares. E muita gente às vezes fala assim: mas como é que eu vou perdoar essa pessoa? Né? O perdoar, o amar os inimigos, é simplesmente parar de dar esse sofrimento a nota 10 que a gente sempre deu, né?
a importância que a gente sempre deu para esse sofrimento. É fazer com que isso diminua dentro de nós. É fazer com que a gente consiga falar sobre o assunto, falar sobre essa pessoa ou com esta pessoa, sem a raiva, sem o rancor, sem a mágoa que antes nós tínhamos. É conseguir superar esse sentimento inferior. Uma coisa que eu queria comentar também é que no filme eles comem carne, eles bebem de encher a cara, né? Eles ficam bêbados, eles dançam, eles cantam, eles se emocionam, e daí a gente fala, será? Será que é assim mesmo? Né? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, e também o Livro dos Médiuns, a gente vai ter ali algumas respostas sobre isso. Por quê? Porque quando esses espíritos estão apegados ao plano material, ou seja, ainda ligados a este plano, por qualquer que seja o motivo, ele pode sim, e ele vai ter essas necessidades materiais, ainda que não seja a carne física que eles estejam comendo. Não é a bebida física que eles estão tomando, né? Mas a essência é a mesma. Lembrando que quando que nós temos o nosso corpo, o nosso perispírito e o nosso espírito. O que é esse perispírito, né? O que é esse negócio? Gente, é o que liga é a cola, é a colinha, né? Que ligou ali um no outro. Essa colinha, ela não é tão, como é que eu vou dizer? Ela não é tão transparente quanto o nosso espírito. Por quê? Porque ela tem um pouquinho da matéria com um pouquinho do espírito, né? Ela é semimaterial. Então, o que eles estão comendo ali também tem essa essência aí, né? Que é para alimentar essa parte espiritual, que eles acham que eles ainda têm necessidade. E como eles ainda estão tão apegados, eles criam essa necessidade neles. Então é interessante porque o tempo inteiro eles estão comendo, eles fazem festas com comida, gente. É muito interessante isso. E eu falava, meu Deus, vou colocar o Damião aqui. Meu Deus do céu, como comem esses espíritos? Meu Deus, vão ficar tudo gordo no plano espiritual. De tanto que eles estão comendo. Né? E bebendo. E, gente, como pode ficar bêbado, espírito bêbado? Né? E fica, né? Fica mesmo, porque essa é a essência, né? E eu achei muito interessante também essa parte, né? Da gente falar de como eles vivem lá, né, Daniel? Apesar deles quererem um saber da vida do outro, um querer ajudar o outro e tal, também tem essa parte, né, do que eles eram apegados, né? E comer, e música e tudo mais, né? E aquela história, né? Opa! E aí aquelas histórias, né? Para e fica comendo, bebendo. Sabe? É o apego, né? Como ficamos apegados, né? Mas olha, você que está aí nos acompanhando na Rede Panorama de Rádio, na TV Mundo Maior, aqui no YouTube, Tatiana Benítez, aproveite para se inscrever aqui no canal. Hoje nós destacamos o filme A Saudade que Fica. Está em cartaz na Netflix, filme novíssimo. E vale muito a pena se conferir, né, Tati? Vale muito a pena conferir. Deixa aqui o seu comentário, se você já assistiu, se você não assistiu, se você quer assistir, o que você acha de tudo isso que a gente comentou, porque agora a gente precisa ir embora, porque o nosso programa, o nosso tempo acabou, mas sexta-feira tem mais e a gente vai voltar falando de um novo filme, ou uma nova série, ou um novo desenho, para a gente comentar também a análise espiritual do filme. Gente, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.